Oi, meu nome é Camila e hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu li no mês de janeiro. Eu já disse isso nos vlogs de leitura, mas janeiro não foi um bom mês para leituras, gente. Eu li só 3 livros, o que pra mim realmente é muito abaixo do meu padrão, né? Mas foram 3 livros bem diferentes. E foram também, né, os primeiros livros que eu li agora em 2018. Eu não vou falar, claro, quais são as posições deles no momento na lista dos 10 melhores. Assim que eu ler o 10º livro, eu gravo o vídeo pra vocês. Mas vamos começar, foram 3 leituras bem diferentes uma da outra. E o primeiro livro que eu tenho pra falar é o One Dark Throne, ou como foi traduzido, Um Trono Negro. Esse aqui é a continuação de Três Coroas Negras, que foi publicado no Brasil, se eu não me engano, meados do ano passado. Eu não consigo falar muito, claro, né, dos eventos que acontecem aqui sem dar spoiler pra quem não leu ou pretende ler o primeiro livro. Mas saibam que todas as opiniões que eu já tinha, né, na minha cabeça sobre personagens e sobre várias coisas. Na realidade, eu acho que todas as opiniões que eu já tinha formadas sobre tudo aqui foram muito desconstruídas, algumas mais do que outras, mas eu terminei esse livro com certeza vendo os personagens de outra forma, de forma bem diferente da que eu via quando eu terminei o primeiro livro. A gente teve aqui uma grande evolução, não só de enredo, mas como de tempo, né, de pace da história, porque o primeiro livro foi muito mais lento, a gente sentia que o livro inteiro era uma preparação para uma coisa que foi acontecer no final do livro, e aí o livro acabou e a gente ficou, pera, não era muito bem isso que eu tava esperando, que eu achei que o livro fosse entregar. Esse livro aqui já foi diferente, ele realmente entregou o que a sinopse falou que ia entregar, aconteceram os eventos que a gente estava esperando que acontecessem nesse segundo livro. O final foi bem surpreendente, foi um plot twist assim que eu não esperava, e teve ali um pequenininho, meio que um cliffhanger que ficou assim, deixou muita coisa aberta para uma continuação, que inclusive vai ter. Afinal de contas, ainda que no começo isso aqui era para ser uma duologia, a autora decidiu estender para 4 livros, né? Feito Cassandra Clare. E o One Dark Throne, Um Trono Negro, ficou com 4 estrelas. Depois eu li o muito original, muito diferente, o The Bone Season, Temporada dos Ossos. Se vocês acompanham os meus vlogs, vocês viram que eu falei bastante dele por lá. Porque, cara, foi um livro bem diferente do que eu tô acostumada. Foi um livro bem original. Aqui a gente tem uma distopia, só que na realidade tá mais pra uma meio que realidade alternativa, porque os eventos que começaram, que deram início à realidade como ela aconteceram antes da nossa época. Então, as coisas começaram a acontecer aqui lá em 1900 e bolinha, no começo do século passado. Então, e 200 anos depois a gente tem o começo dessa história. Então, eu sei que o que aconteceu aqui no começo do século passado não aconteceu no mundo de verdade. Vocês estão entendendo a confusão ali em denominar o gênero da história? Certo? Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem esse governo controlador, e a história se passa em Londres, e esse governo se chama Sion, ou Sion, eu não sei exatamente como se pronuncia. Eles controlam, né, enfim, tudo, só que no mundo começaram a aparecer pessoas chamadas de clarividentes, que são pessoas aí que são meio médiums, elas entram em contato com o éter, com o pós-mundo aí, com os espíritos, com os fantasmas, e aí cada médium desses, cada clarividente desse tem meio que um poderzinho, um dom diferente, e existe meio que um submundo desse tipo de gente, porque afinal de contas eles são caçados pelo governo, é ilegal você ser clarividente, então eles têm ali um submundo bem do crime, afinal de contas só o fato deles existirem já os torna criminosos, e esse submundo é cheio de facções, e no centro de uma dessas facções a gente tem a Paige, que é a nossa protagonista. Eu vou tentar explicar esse livro da melhor forma possível, tá, gente? Só que ele é muito complicado mesmo, você só vai entender exatamente ali a história depois lá da página 100, realmente é muito complicado. Mas aí a gente tem a Paige, né, a nossa protagonista, ela é uma clarividente e ela é de um tipo raríssimo, né, a histórias YA, mas ela é de um tipo raríssimo e de clarividente, bem precioso, né. E aí essa menina acaba sendo capturada e num primeiro momento ela acha que foi pelo governo, que ela vai ser executada, pronto, acabou o fim da linha. Só que ela acaba meio que sendo sequestrada, ela é levada para meio que um campo de concentração no interior, onde hoje em dia é Oxford.
E ali ela acaba descobrindo várias verdades sobre quem realmente controla a nação e onde realmente o poder mora. E ela descobre coisas assim que ela achou que nunca descobriria. A gente tem seres de outra dimensão, não sei explicar também. Gente, é muito confuso, mas é muito, muito legal. A história demora um pouco, é o que eu falei, como você demora muito pra entender, durante pelo menos o primeiro terço do livro, parece que você tá, ao invés de você tá lendo e aproveitando uma história, você tá ali tentando entender o que você tá lendo. Mas mesmo assim, depois ela acaba meio que compensando, porque quando você entende como as coisas funcionam, a leitura vai embora, você tá tipo, ok, beleza, agora eu já sei o que vai acontecer, o que tá acontecendo, e aí? E aí a coisa fica, né, fica um pouco mais rápida. Eu já ouvi muita gente falar bem do romance desse livro e que vai continuar tendo nos livros posteriores. Aqui a gente tem uma série de que até então estão confirmados 7 livros, já foram publicados os primeiros 3, e eu já ouvi muita gente falar bem do romance, eu achei o romance uma bela bosta, mas quem sabe depois ele se desenvolve um pouco mais, né? Eu realmente não vi nada demais. No começo eu tava até, porque eu fui obviamente com altas expectativas, né? Porque Camila que adora um bom romance. Então, no começo eu fui até, tipo, eu tava até feliz, porque quando eu descobri quem que ia ser o par romântico da Paige, eu fiquei tipo, uou, aí sim, cara, aí sim. Eu falei isso no vlog até. Só que o jeito como o romance, assim, tipo, aconteceu, foi bem previsível, bem mais do mesmo, nada novo sob o céu. Mas é o que eu falei, quem sabe nas continuações ele melhora, eu quero sim continuar, eu achei bem interessante. E parece também que esses livros seguem um pequeno padrão. O começo é um pouco mais lento, depois da metade as coisas aceleram e você termina com a cara no chão. Estou bem animada. E o próximo livro que eu tenho pra falar é o A Traidora do Trono, continuação de A Rebelde do Deserto. Parabéns pra mim que li 2 continuações nesse mês, né? Não li muito, mas pelo menos, né, deu pra avançar um pouco nas minhas séries. E aqui a gente tem também uma evolução maravilhosa de enredo, de tudo, gente. Esse livro aqui foi muito melhor do que o primeiro. Aqui a gente também tem outro exemplo de romance bem bosta, tá? Se vocês já não iam muito com a cara do romance, com o jeito que ele tava acontecendo no primeiro livro, aqui continua a mesma bosta. Mas, pelo menos, gente, o romance aqui não é de forma alguma o foco principal do livro, assim como também não era no primeiro, mas mesmo assim, nesse aqui ele fica com menos foco ainda, né? E isso é bom, porque isso deu lugar a um novo cenário. Camila ama a troca de cenário dentro das histórias. E também um cenário novo que contém muita intriga política, e vocês também estão cansados de saber o quanto eu gosto disso. No final a gente teve, não foi exatamente um plot twist, também não foi exatamente um grande cliffhanger, obviamente ali a gente vai ter o terceiro livro, né, a gente sabe que ele existe, mas o que eu quero dizer é que ficou sim um gancho pro terceiro livro, mas não foi nada muito bombástico, meu Deus, vou me jogar dessa janela agora. Mas foi um bom final, eu gostei bastante do livro, cara, gostei bastante mesmo. E ele ficou com 3 estrelas, inclusive eu não falei isso, mas o Temporada dos Ossos também ficou com 3 estrelas. E ele só não ficou com 4 estrelas porque, mesmo assim, mesmo ele tendo sido tão melhor do que o primeiro, mesmo eu tendo gostado de muitas coisas, eu li ele com a mesma expressão no rosto do começo ao fim. Ele não mexeu muito com as minhas emoções, nem com os meus nervos, nem com meus pensamentos. Então, foi um livro ok, foi muito bom, mas não mereceu, não, 4 estrelas. Mas, gente, 3 estrelas aqui foi o caso dos 3 estrelas bom, não foi o 3 estrelas ruim, porque, né, existe. E esses foram, então, minha gente, os livros que eu consegui ler, né, no mês de janeiro. Falem pra mim nos comentários quais foram as suas melhores e piores leituras desse mês, se vocês conseguiram ler um pouco mais do que eu. Se você ainda não foi inscrito no canal, seja muito bem-vindo, espero que você se inscreva e volte aqui mais vezes. Não se esqueça de dar um like no vídeo, vejo vocês no próximo, muito obrigada por assistirem, beijo e tchau!